Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à segunda edição do CNN AgroMoney desta quarta-feira, 15 de julho. E a inadimplência entre os produtores rurais brasileiros atingiu no primeiro trimestre o maior patamar da série histórica do Serasa, 8,8% entre quase 11 milhões de pessoas físicas que se identificam como população rural. O indicador vem em alta contínua desde o primeiro trimestre do ano passado, quando registrou 7,6% de inadimplência, ou seja, subiu 1,2 ponto percentual em apenas um ano. E a guerra do Oriente Médio, com novos ataques entre Estados Unidos e o Irã, trouxeram de volta a instabilidade aos mercados e preocupações com as próximas safras. O analista da StoneX, Tomás Pernias, comenta também sobre o mercado de fertilizantes nitrogenados. Nas últimas semanas, os preços da ureia caíram de forma gradual no mercado internacional, em meio a uma demanda enfraquecida e relações de troca pouco atrativas. E esse cenário fez com que os nitrogenados perdessem suporte em vários mercados. Porém, mais recentemente, principalmente nas últimas 2 semanas, esse cenário começou a mudar por alguns fatores importantes. Em primeiro lugar, depois de uma queda significativa nos preços, agora aumenta o risco de uma reversão de tendência. E, em segundo lugar, novas restrições logísticas ou novos gatilhos de demanda no Brasil e na Índia também podem consolidar um movimento de alta. Vale lembrar que, sazonalmente, as importações de fertilizantes nitrogenados no Brasil, elas costumam aumentar em junho e julho e tendem a crescer gradualmente até o final do ano, porque é nessa época que os importadores recompõem seus estoques, principalmente pensando na safrinha de milho. E ainda falando em conflito, por causa da guerra na Ucrânia, o trigo opera em forte alta nesta quarta-feira, após ataques de drones ucranianos a navios graneleiros e também petroleiros no mar de Azov. É uma rota de escoamento dos grãos que são produzidos na Rússia, principalmente o trigo. O contrato de setembro chegou a registrar uma alta de 3,5% essa manhã. A Rússia é a maior exportadora mundial de trigo, mesmo não liderando a produção global. A colheita da nova safra começou agora em junho e é estimada em 91 milhões de toneladas, e cerca de 20% desse volume devem seguir para exportação. E o Senado aprovou a medida provisória que estabelece um piso mínimo para o frete rodoviário. E como teve apenas mudanças redacionais, o texto não volta à Câmara dos Deputados e será promulgado pelo próprio Congresso Nacional. A medida estabelece novas regras de regulamentação para as empresas que contratam transporte rodoviário de cargas e também impõe penalidades para as empresas que descumprirem o pagamento do piso mínimo do frete, como multas e também a suspensão do transporte. Prevê a perda do registro por até 2 anos para as corporações que acumularem 2 suspensões num período de 24 meses. E o CNN AgroMoney em segunda edição fica por aqui, mas daqui a pouquinho, ao 12h30, tem outras notícias do agronegócio com Isadora Camargo no CNN AgroNews. Uma ótima quarta-feira para você e até mais.